Olá pessoal, a paz de Jesus e a amor de Maria para todos nós. Estamos aqui mais uma semana para refletirmos a palavra do Senhor. E essa semana, como é uma semana especial, o vídeo talvez fique um pouquinho mais longo e eu também resolvi antecipar a publicação para que a gente possa entender melhor as celebrações que nós vamos ter agora nesse tríduo pascal, né? Eu sei que muitos já sabem, mas outros não. Então é sempre bom a gente deixar esclarecer alguns pontos mais importantes. Eu vou tentar resumir, mas trazendo o que é de mais importante nesse tríduo. Tá? O tríduo, como o nome diz, são 3 dias, mas não são 3 celebrações. É uma única celebração que inicia no primeiro dia do tríduo e termina no último dia, ou seja, inicia na quinta e termina no domingo. E cada dia ele tem a sua devida importância. No primeiro dia, que na lei judaica o dia inicia de tardezinha, no final da tarde para o início da noite, até o outro dia no mesmo horário. Então, o primeiro dia do tríduo pascal é do entardecer da quinta até o entardecer da sexta. E nesse dia, a nossa igreja celebra na quinta noite a ceia do Senhor, com o lava-pés. Ou seja, é onde o Senhor, com seus discípulos, comemorando a Páscoa, institui a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Quando ele pega o pão e diz que é o seu sangue e seu corpo, e o vinho e é o seu sangue, ele está instituindo e antecipando e se entregando ritualmente, né? Entregando o corpo e o sangue. E ele faz esta entrega ritual para que se repita essa entrega até o final dos tempos. Ou seja, ele pede nesse momento que os seus discípulos continuem fazendo isso em memória dele. Não é que está pedindo, ele diz em memória de mim. Isso aí tem que ser repetido, é a instituição da Eucaristia. Junto com a instituição da Eucaristia, ele já institui o ministério sacerdotal, porque ele deixa isso para os seus discípulos fazer. E os seus discípulos, por sucessão, Pedro vai passando, e hoje, para os bispos, presbíteros, né? Então que vai se fazendo a renovação dessa entrega de Cristo de maneira incruenta, que ele fez no rito. Além do ministério da Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, o ministério sacerdotal, existe o lava-pés. E nesse lava-pés, o Senhor dá como exemplo o serviço, a humildade. Ele vai fazer o trabalho que era de escravo. E ele diz que ele, enquanto mestre, deu o exemplo para que seus discípulos também o façam. Assim o façam, que tem que lavar os pés um do outro. Quando Pedro diz que não quer que ele lave os pés, ele diz: Pedro, se eu não lavar os pés, tu não tem parte comigo. Ou seja, se tu não fizer isso que eu estou fazendo, tu também não vai ter parte comigo. Então, para a gente entender que é uma doação, Jesus está se doando, né? Se humilhando, indo, servindo, que é isso que ele institui quando ele diz lá na frente que vai nos deixar um novo mandamento, que é amar uns aos outros como ele nos amou, e não como a nós mesmos, como era no Antigo Testamento. Então, nessa celebração da Santa Ceia, existe toda esta recordação que Cristo faz. Quando termina a celebração, é retirado as hóstias que são consagradas também para a sexta e esvaziado o sacrário, é descoberto o altar, as imagens dos santos, as cruzes que tiver na igreja são cobertos, porque inicia o jejum eucarístico. A igreja recorda esse jejum eucarístico. E aí se traslada as hóstias consagradas, o Santíssimo, para outro local, para outro altar, para ser adorado até a meia-noite, mas a igreja
não fica nada, certo? Dando continuidade e aí não tem bênção. Veja, inicia a celebração com a Trindade Santa, mas não termina. O Santíssimo sai para adoração, se descobre o altar, mas não tem bênção, não encerrou. A celebração continua. Na sexta-feira se celebra a paixão de Cristo. Quer dizer, o que ele fez a entrega ritual na quinta à noite, agora ele se entrega fisicamente. Ele é maltratado, humilhado, chagado, crucificado. Ele se deixa, ele se entrega. É de maneira cruenta, ou seja, com derramamento de sangue. E este sangue, ele perde até a última gota. Porque Jesus morre pela quantidade de sangue que ele perde, com toda a sua flagelação. Uma morte realmente dolorosa. Então Jesus se entrega. Na sexta-feira se pede abstinência de carne e jejum. Abstinência de carne de animais de sangue quente, né? Então só se pode comer peixe ou essas coisas. Mas a carne, a igreja pede abstinência e jejum, que a igreja também orienta que se faça uma refeição completa no dia e as outras que seja só pouquíssima comida nas outras duas e sem lanche no meio. Pelo menos assim, esse jejum. E na celebração dessa paixão de Cristo, né, da sexta-feira, não tem missa, tem a adoração da cruz, não da madeira, mas do significado do que a cruz representa para a nossa salvação. Então existe o rito da adoração, existe a liturgia da palavra com a narrativa da paixão e existe uma oração que é feita por toda a humanidade pela igreja, através de 10 orações. Então, 10 súplicas que é feita pela humanidade toda. Existe também a comunhão, mas essa comunhão é feita com as hóstias consagradas na missa da Ceia do Senhor, porque na sexta-feira não tem missa, não existe missa na sexta-feira. Então, a comunhão é distribuída, mas também é recolhida no outro altar, para que o sacrário continue vazio, porque o Senhor está morto. Ele morreu. Então, continua o jejum eucarístico, né? Quando se faz essa celebração, que não é a missa, ela termina com silêncio. Todos os fiéis saem da igreja em silêncio. Não há bênção final. Por quê? Porque a celebração continua, né? Aí vem a sexta de tardinha até o sábado, é o segundo dia do tríduo. Não se faz nada na igreja. Jesus está morto. Ele está na mansão dos mortos. Então, o que é que se faz? É refletir o silêncio da morte. Não há nem comunhão nesse segundo dia do tríduo. Ninguém comunga, a não ser as pessoas que estejam, vamos dizer, na beira da morte e, de uma maneira excepcional, pode-se dar comunhão a essas pessoas que estão realmente morrendo. Mas se estiver doente com qualquer uma enfermidade que não tenha risco de morte, não tem comunhão, porque a igreja está em oração pela morte de Cristo. O sábado até o entardecer. Do entardecer do sábado até o entardecer do domingo o domingo de Páscoa, é a ressurreição. Certo? Então, a igreja começa as celebrações no sábado de noite com a vigília pascal. Essa vigília ela tem que começar o mais tarde possível, o mais próximo de meia-noite possível, porque é uma preparação para a ressurreição. Nós estamos nos preparando através de uma vigília para recebermos o nosso Salvador. E aí essa celebração da vigília pascal, ela não inicia dentro da igreja. A igreja está escura,
e inicia-se com um fogo fora da igreja. Por quê? Simbolizando o quê? Cristo está na mansão dos mortos, no mar dos mortos. O Pai, através do Espírito Santo, vai e penetra nesse mar de mortos e ressuscita o Filho. O fogo simboliza esse Espírito Santo. Então, início da celebração da Vigília Pascal é a bênção do fogo. E aí, com esse fogo, se acende o círio, que representa Cristo. E o círio tem que constar a luz, né, que é a luz que é Cristo, o alfa e ômega, princípio e fim, os pinozinhos que eles colocam lá, que se representam as 5 chagas de Jesus Cristo, e o ano, que neste ano vai ser 2022, isso significando que Jesus ressuscitou agora. Não é que Jesus, é uma recordação da ressurreição de Cristo agora, neste momento. Então, quando se acende o círio, que coloca os cravos, que faz essa celebração fora da igreja, o círio entra na igreja, acompanhado da Assembleia, que significa que Jesus cruzou o mar da morte, venceu a morte, acompanhada de sua igreja pelos séculos dos séculos. Então, é uma simbologia? Não, é uma recordação daquele momento que Jesus ressuscitou e está ressuscitando hoje, agora, no meio de nós. Além do fogo, temos também na Vigília Pascal a liturgia da palavra, que é a maior liturgia da palavra que existe, né? Em todas as missas são 9 leituras. E é uma recordação da palavra de Gênesis, então se faz a leitura de 9, se faz 9 leituras, porque também é vigília, não tem pressa. Então, se reflete bem a palavra de Deus, que se encarnou, né? Que se fez homem, e hoje morreu e ressuscitou, venceu a morte. Além da liturgia da palavra, nós temos também a liturgia do batismo. Por quê? Na igreja primitiva, os catecúmenos recebiam os sacramentos iniciais exatamente neste sábado santo, né? Sábado maior. Mas agora já não tem tanto, mas onde existe batismo, realiza-se o batismo, e se não tiver pessoas para ser batizadas, tem que ser feito a aspersão da água na Assembleia para simbolizar o nosso batismo, porque nós morremos no batismo, morremos em Cristo para ressuscitarmos com Cristo. Então, se recorda isso nessa Vigília Pascal. E tem também a Eucaristia, sabe? Então, são momentos, ritos, dentro dessa celebração da Vigília Pascal, vem a Eucaristia, e aí, essa Eucaristia vai haver a consagração das hóstias na Vigília Pascal, para que se comungue essas hóstias. Mesmo que aquelas hóstias que foram consagradas na ceia do Senhor tenha, vamos dizer assim, ficado algumas, não são comungadas nessa Vigília Pascal. A comunhão da Vigília Pascal são hóstias consagradas na vigília. É o novo. Jesus ressuscitou. Então, as outras, depois, todas serão comungadas, mas não já no período pascal. Mas nesse momento é a Vigília Pascal. Ele tem essa recordação. Jesus está vivo, está no meio de nós. Então, é a maior celebração da nossa igreja, é a Vigília Pascal, porque nós estamos em vigília, aguardando a ressurreição do nosso Salvador. E aí, quando se termina essa celebração da Vigília Pascal, aí sim tem a bênção. Encerrou o tríduo, que iniciou na quinta e só termina
na vigília pascal, no domingo de Páscoa. Então, nós temos que entender, né? Recordar. A igreja recorda todos os anos a paixão, morte e ressurreição de Cristo, para nos lembrar que Ele é o nosso Salvador. Porque as pessoas parecem que estão esquecendo isso. As pessoas se sensibilizam por uma morte até de um animalzinho, se disser que maltratou, que chutou, que tirou um pedaço. O pessoal diz, que maldade. Cristo foi crucificado, dilacerado, perdeu até a última gota de sangue por amor a nós. E as pessoas não estão dando verdadeiro valor. Eis o momento da gente refletir todo esse amor que Cristo teve por nós. Porque Ele lá, perdendo a sua última gota de sangue, ainda diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos que refletir e viver essa Páscoa de uma maneira diferente, para que a gente possa realmente entender todo o significado, porque as igrejas ficam cheias nesse período, lotadas, mas é preciso entender toda a recordação, toda a mensagem, toda a atualização desse sofrimento de Cristo, dessa entrega e também a alegria da ressurreição. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, aleluia, feliz Páscoa para todos nós.